Obrigado pela salvação, obrigado pela redenção, obrigado pelo perdão, obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui essa noite. Muitos abriram mão de outras coisas, correram, se esforçaram para estar aqui, e a recompensa vem do Senhor. É isso que nós cremos, Pai, que nessa noite o Teu Espírito venha iluminar os olhos do nosso coração, através da revelação profunda da Tua Palavra, que a revelação da Tua Palavra venha trazer luz, claridade, entendimento aos nossos corações, que a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar venha a ser renovada através da Tua Palavra, que ao sermos confrontados com a verdade poderosa da Tua Palavra, nós venhamos compreender, ó Pai, que a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Pai. A Tua Palavra é viva e eficaz e penetra até a divisão da alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Que Jesus, todo bloqueio mental, todo bloqueio no mundo do espírito caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo, e a palavra de Deus seja plenamente ouvida, entendida e compreendida para a glória de Deus. Aquele que crê, aquele que acredita, diga amém. Pode sentar, meu irmão. Aleluia. Então, estamos aqui, queridos, para dar continuidade, né? Eu não tenho certeza, tá, irmãos? Se eu vou conseguir finalizar hoje o que eu tenho para falar, né? Faz parte dessa série de mensagens que o pastor Eduardo ele já vem pregando há 4 quinta-feiras seguidas já, falando sobre essa questão, né? Falou sobre... Na verdade, o tema é semeando no reino de Deus com as suas finanças. Mas dentro desse tema, ele falou muita coisa, não falou só de finança, falou de princípios poderosos da palavra de Deus, que atingem não somente a nossa vida na área de finanças, mas vai atingir os princípios que foram falados aqui, vão atingir a nossa vida em todas as áreas. A gente precisa entender isso, né? Então eu quero já abrir aqui, pedindo para que você que não acompanhou, que você vá lá no nosso canal, assista, porque não vai fazer sentido nenhum o que você vai ouvir aqui hoje para você, se você não ouvir tudo que já foi falado. É uma sequência, é uma continuidade. A nossa motivação, queridos, preste atenção, a nossa motivação ao tratar esse assunto, não é tornar dizimista aquele que não é dizimista. A nossa motivação vai muito além disso. A nossa motivação também não é salvar as finanças da igreja, porque a igreja está indo de mal a pior. Não, a nossa motivação não é essa. A nossa motivação não é condenar aqueles que não têm o hábito e a consciência de dizimar e ofertar na casa de Deus, também não é essa. A nossa motivação é renovar a tua mentalidade nessa área. Porque somente através da transformação da tua maneira de pensar, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, em todas as áreas da nossa vida, aonde nós queremos, desejamos experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente precisa primeiro renovar a nossa maneira de pensar. É o que está escrito em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, essa é a nossa motivação. Que você seja renovado na tua maneira de pensar, no que tange a área de finanças no reino de Deus, para que você e não eu, para que você e não nós, para que você possa experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável
a vontade de Deus nessa área. Então você precisa renovar a tua mente. Então foi falado muita coisa importante para que você renove a tua mentalidade na palavra de Deus. Ela é o nosso norte, ela é o nosso guia. E o que foi falado aqui nessas quatro quinta-feira não foi nada diferente disso. Eu quero dizer, eu assino embaixo tudo que foi falado aqui. Eu concordo. Eu penso dessa maneira, nós estamos alinhados. E hoje, nós vamos tentar finalizar, talvez não hoje, mas hoje, talvez na quinta que vem, nós vamos finalizar esse assunto, mas em total alinho com tudo que já foi falado. Amém, queridos? Então abra a tua mente para compreender a palavra de Deus. O pastor Eduardo, ao longo dessas semanas, ele falou muito pouco sobre dízimo. E ele já avisou desde o início, né, que não ia ser o foco dele, porque o nosso foco não é esse. Mas hoje eu vou focar um pouco mais nessa questão do dízimo, que vai envolver todo o restante da nossa vida. Se você entender, querido, no teu espírito que vai ser ministrado aqui hoje, a tua vida muda em todas as áreas. Amém? Então hoje eu quero trazer para você a ótica da palavra de Deus, que o dízimo é uma questão de redenção. É uma questão de redenção. Sabe por que esse assunto é importante ser tratado? Porque hoje em dia muito se fala a respeito desse assunto. O dízimo não passou do antigo pacto para o novo pacto. Dízimo não é uma questão da velha aliança, não é da nova aliança. Dízimo não era de dinheiro, dízimo era de alimento, de plantação, de cereal, de animal, mas não era de dinheiro. A questão está em alta, em vários lugares você vê esse debate. E eu quero te mostrar hoje, através do Espírito de Deus, que dízimo não é nem uma questão da nova aliança, nem uma questão da velha aliança. Dízimo é uma questão de redenção. Para a gente entender isso, a gente precisa falar um pouco de redenção. Porque para nós, quando nós ouvimos a palavra redenção, o que a gente pensa? A gente pensa em perdão de pecado, a gente pensa em salvação, né? A gente pensa nisso tudo. Mas o que é redenção de fato? A Bíblia diz assim, ó: vocês adoram o que? Vocês não? Eita, o negócio aqui entrou firme, hein? Jesus. O negócio aqui, irmão, me dá um minutinho aqui, que o negócio aqui entrou firme. Só um minuto. Vou ter que desligar aqui. Agora sim. Então não sei o que vem à tua mente quando a gente fala essa palavra redenção. Mas a gente precisa olhar para a palavra que diz assim, olha: vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Porque o preto está... O preto nunca faz. Aqui. Teste, som. Porque a salvação vem dos judeus. Sabe o que essa palavra está dizendo? Que a gente vai precisar olhar para o judaísmo para entender muita coisa da palavra de Deus. A salvação vem dos judeus. Então a gente precisa olhar o que é redenção para os judeus. Você precisa entender que para os judeus redenção é muito mais do que uma lei espiritual que é para nós. Hoje, a redenção, quando se fala em redenção, a gente pensa numa lei espiritual. Cristo nos redimiu, o nosso Cristo Redentor. Para o judeu, a redenção era uma lei civil. Porque a lei de Moisés não era só uma lei espiritual para eles, era a constituição deles. Era como eles se puniam, era a base legal dos judeus. Então a redenção está em Levítico como uma lei natural também, não só uma lei espiritual. O livro de Ruth conta uma história de redenção, onde Boaz, ele é o redentor de Ruth, não só de Ruth, mas de tudo que pertencia à família de Noemi.
E Boaz ali figura um redentor. Então, para os judeus, isso era comum. Em Levítico 25, 25, vai dizer o seguinte: se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Então vamos entender, deixa eu te contar uma história para que você possa entender o que é redenção. Digamos que eu sou judeu e adquiri uma dívida. Digamos que eu adquiri uma dívida com César. Ou ele me emprestou dinheiro, ou eu comprei alguma coisa dele e não consegui pagar. No momento que se fazia um contrato de empréstimo, de compra, existia uma coisa chamada garantia. A gente conhece isso como fiador. Quando a gente vai alugar uma casa, a gente precisa de um fiador, não é assim? Um fiador. Então existia uma garantia. Então César, um homem muito rico, com muito dinheiro, com muitas posses, eu chego perto dele e peço a ele um dinheiro emprestado. Presta atenção. Ele não ficou rico colocando o seu dinheiro em risco, ficou? Ele ficou rico administrando bem as suas finanças. Então ele chega para mim, eu posso te emprestar, mas qual é a garantia que eu tenho que você vai me pagar? César, eu tenho uma casa, para você entender, vou botar no contexto da época, eu tenho terras, eu tenho gados, tenho animais, tenho escravos, contexto da época, tenho muitas terras, e isso vai ser a tua garantia. Se eu não conseguir te pagar, você vai ter isso, que é meu, vai passar a ser seu. E não existia cartório na época, então era levado diante dos anciãos, que ficavam na porta da cidade sentados, e ali era fechado o contrato. Por algum motivo eu não consegui pagar o César, não consegui quitar a minha dívida com ele. O plano que eu fiz para utilizar, para empregar aquele dinheiro, para investir, ou seja lá o que for, não deu certo. Eu estou em dívida, não tenho como pagar. Chega a época de executar a dívida. O que César faz? Cadê o meu? Não tem. Então, amigão, tudo que é teu agora é meu. E naquele momento, eu perco toda a minha terra, todos os meus bens, todas as minhas posses, todos os meus animais, todos os meus escravos. E se tudo isso não for suficiente para quitar a dívida, o que acontece? Eu e a minha família agora somos propriedade e escravos do César. Então agora eu vou trabalhar para ele, com a minha família, anos a fio, para quitar a dívida que eu contraí com ele, e não pude pagar, e minhas posses não foram capazes de pagar, os meus animais, tudo que eu tinha, não somou a quantia da dívida, e eu ainda estou em débito, então agora eu sou levado como escravo. Você vai ver esse princípio por toda a Bíblia. Você se lembra daquela mulher que chegou para o profeta e falou: olha, o teu amigo morreu, e agora o meu filho está sendo levado para quê? Para pagar uma dívida, lembra disso? E aí Deus ali, através do profeta, opera um milagre, de maneira que aquela mulher consegue o azeite, vende, paga a dívida, vive do resto, e o filho dela não é escravizado, porque a dívida foi paga. Amém? Então você vai ver isso por toda a Bíblia. Era normal você se tornar escravo em detrimento de uma dívida. E aí, queridos, existiam algumas, eu estou falando de Levítico, eu estou falando da lei, tudo que eu estou falando está escrito. Era uma, como eu disse, era uma lei civil, era uma constituição, funcionava assim, era normal para eles. Então, quando o judeu fala de redenção, eles entendem isso. É totalmente diferente daquilo que a gente entende como redenção. Quando a gente fala a palavra redenção na igreja, a nossa compreensão é muito vazia, limitada, fica muito aquém daquilo que realmente é.
O judeu entende o que é redenção. O judeu entende o que é redenção, porque era isso que eles viviam. Você vai ver isso por toda a Bíblia. E quais eram as possibilidades de eu sair daquela condição de escravidão? Primeiro, ele é judeu. Se eu fosse judeu também, eu trabalharia para ele 7 anos, 6 anos a fio, e no 7º ano, independente se tivesse coberto a dívida ou não, eu era liberto, porque nós somos judeus. Era uma possibilidade de eu sair da condição de escravo. Eu te pergunto para ver se você está me acompanhando. É importante você me acompanhar. Digamos que ele é judeu, mas eu não. Sou estrangeiro que estou ali vivendo. Essa possibilidade para mim não tem. Qual é a segunda possibilidade? O ano do jubileu. A cada 50 anos existia o ano do jubileu. Nós conhecemos como o ano aceitável do Senhor. No ano do jubileu, ou seja, a cada 49 anos, o 50º ano, toda a dívida era perdoada e todo escravo era liberto. Não importava o ano do jubileu era ano de libertação e perdão de dívida. Amém? Digamos que o jubileu tivesse acontecido há 10 anos atrás. Eu tinha 40 anos pela frente ainda para trabalhar como escravo. Dependendo da minha idade, se eu tivesse 50, 60, 70, trabalhando mais 40 para frente, provavelmente eu iria morrer na escravidão antes do jubileu chegar. Mas aí, para essa situação, existia uma terceira possibilidade. Levítico 25, 25. Um redentor. A possibilidade de um redentor. A Bíblia diz que não podia ser qualquer um, tinha que ser um parente próximo. Tinha que ser um parente próximo. Então digamos que entra agora o Eduardo na história. Eduardo é meu irmão, um parente próximo. Um homem muito rico, com muitas posses. Até mesmo de repente, antes de eu ir pegar o dinheiro com César, eu fui nele. Mas ele, olhando a loucura daquilo que eu queria fazer, não me emprestou. E aí eu fui no César e contraí essa dívida. Quando ele vê o que acontece, aquilo que ele já tinha previsto, eu me tornando escravo, não só eu, mas eu e toda a minha família trabalhando para o César na escravidão, meu irmão. E você trabalhar para alguém como escravo, alguém que você deu um prejuízo, porque com o dinheiro que ele me emprestou, ele poderia comprar muito mais terra, muito mais bem daquilo que ele adquiriu sendo meu. Lembra que tudo que ele pegou não cobriu a dívida? Ou seja, eu dei um prejuízo nele, porque ele pegou tudo que é meu, ainda não cobriu a dívida, e me pegando como escravo também não cobriu a dívida. Então, eu estou trabalhando debaixo de um jugo de escravidão de uma pessoa que eu dei nela um prejuízo financeiro. A minha vida não está fácil, o Eduardo está vendo isso. Inicialmente ele fica com o coração duro, né? Falei para ele que não era para fazer isso, agora ele fez. Mas o tempo vai passando e ele vai vendo a situação que eu me encontro com a minha família. E aí ele, cara, preciso fazer alguma coisa pelo meu irmão. Ele vai no César. César, quanto que o Luiz está te devendo, cara? Quanto é a dívida? O César, na época que ele pegou o dinheiro era tanto, mas eu botei um juros de tanto, então hoje em dia é tanto. O Eduardo pega todo aquele dinheiro que ele tem e ele paga a minha dívida. No momento que o Eduardo paga a minha dívida, eu te pergunto, eu estou livre? Sim ou não? Não. Eu só mudei de senhorio, propriedade. Então agora, o Eduardo, quando ele paga a minha dívida, quando ele me redime, na verdade ele está me comprando. Ele compra a mim, a minha família e tudo que é meu, que tinha passado para o César e estava em posse dele por causa de uma dívida. Quando a dívida acaba, tudo que era meu vai para o Eduardo. Então agora tudo é dele. Eu sou dele, minha família é dele, tudo é dele. Ah, Luiz, então trocou 6 por meia dúzia. Você era escravo lá, agora você é escravo aqui.
Não. É por isso que a Bíblia diz que tinha que ser um parente, porque um parente mais próximo, ele não vai te comprar para obter lucro financeiro, ele vai te comprar por amor e compaixão. Então o Eduardo me comprou, não para eu dar lucro para ele, ele me comprou para me livrar da escravidão, e agora eu sou escravo dele, mas ele não me comprou para me tratar como escravo, ele me comprou para me tratar como alguém da família. Então eu saio debaixo de um jugo de escravidão, e agora eu passo a estar debaixo de um outro senhorio, mas eu não sou tratado como escravo. Eu sou tratado como alguém que faz parte da família. Então tudo que é meu agora, tudo que era meu e passou para o César, agora está com o Eduardo. E aí, eu quero te dizer, queridos, que foi exatamente isso que Cristo fez por mim e por você. Nós tínhamos uma dívida, está escrito: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Cristo Jesus nosso Senhor. Lembra que eu mudei de senhorio? Meu senhor era agora o meu senhor é o Eduardo, tipificando Cristo, aquele que me comprou. Então, meu irmão, a Bíblia diz que todos pecaram. Então não sou eu nem você, toda a humanidade estava debaixo de um jugo de escravidão. Toda a humanidade estava em dívida com o inferno. Toda a humanidade pecou. Está escrito: todos pecaram e destituídos foram, afastados da glória, da graça, do amor de Deus. Então agora, queridos, quando eu me ofereço a alguém para obedecer, eu me torno escravo dele. Quando nós pecamos, nós obedecemos a Satanás e automaticamente nos tornamos escravos dele. Está escrito: escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. É uma pergunta que ele faz: de quem você é escravo? Escravo do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Na verdade, toda a humanidade é escrava, a gente só precisa saber de quem é. Então, é por isso que a Bíblia vai dizer que em Cristo nós temos a redenção. Redenção não é perdão de pecado. O que Cristo fez por mim e por você não foi somente perdoar os nossos pecados. É muito mais profundo do que isso. Ele nos comprou. Ele nos adquiriu como propriedade. Ele quitou a nossa dívida. É muito mais do que perdão de pecado. É o que está escrito em Efésios 1:7. Nele nós temos o quê? A redenção por meio do seu sangue, o perdão de pecado de acordo com as riquezas da graça de Deus. Por que ele nos redimiu? Lembra? O ato de escravidão estava atrelado a uma dívida, e nós tínhamos uma dívida, mas a Bíblia vai dizer em Colossenses que ele cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, que nos era contrária. Ele removeu, encravando na cruz, ele pagou a nossa dívida. Ele não é muito mais do que perdão de pecado, é redenção, é compra. Redenção é um ato de compra. Você se tornou, no ato de aceitar Jesus, propriedade de Deus. Paulo vai dizer: vocês não sabem que vocês não são de vocês mesmos? Por isso glorifiquem a Deus no corpo de vocês, porque o corpo que vocês têm não é de vocês, nada que vocês têm é de vocês, vocês têm um dono.
É isso que Paulo está falando. E a Bíblia vai dizer no verso 15: e tendo despojado os poderes e autoridades. O que é despojar? Despojar é tomar o despojo. Reis, quando eles se guerreavam entre si, e o perdedor que perdia a guerra, o vencedor ia lá, pegava tudo que era dele. Quando Jesus venceu a Satanás, naquela guerra ele pegou o despojo, e o despojo que ele tomou de Satanás fomos eu e você. Ele tomou tudo para ele, tudo que era de Satanás ele despojou, ele pegou para ele, porque ele venceu a guerra. E nós somos o despojo de guerra que Cristo pegou. Eu e você, e tudo que é nosso. É por isso que é muito mais do que perdão de pecado. Na verdade, é libertação de uma escravidão. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou de um lugar, mas não nos deixou solto. Ele nos inseriu em outro lugar. Por isso que eu não sou dono do meu nariz. Por isso que eu não faço o que eu quero, porque Ele me libertou, mas não para me deixar solto. Ele me libertou de um lugar, mas me colocou em outro lugar, no reino de Deus. E só tem uma maneira, queridos, de entrar no reino de Deus. É através do ato de compra de Jesus. Se a gente não entender que redenção é um ato de compra, a gente nunca vai conseguir entrar no reino de Deus. Se a gente não mudar a nossa mentalidade, se a gente ainda continuar achando que redenção ou que conversão é perdão de pecado, é pedir perdão, ser perdoado, mas eu posso continuar vivendo a minha vida aqui do meu jeito, eu posso aqui, eu posso ali, não é tudo, é só uma parte. Ei, Ele te comprou. Ele te comprou. E se você não entender isso, que você é dele, você não está no reino. Quanto vale o reino de Deus? Jesus certa vez falou na parábola: o reino de Deus é semelhante a um campo, que tinha lá um tesouro. O homem que achou foi lá, fez o quê? Vendeu tudo que tinha, deu tudo. O reino de Deus vale tudo, o reino de Deus é tudo. Ou Cristo tem tudo teu, ou Ele não tem nada. O reino de Deus é tudo. Por 2 vezes Jesus conta uma parábola, fazendo essa reflexão. Então, Ele nos libertou e nos inseriu aonde? Num reino. Em que reino que Ele nos inseriu? No reino do seu Filho amado, no qual temos o quê? A redenção, remissão de pecado. É muito mais do que perdão, é mais profundo do que perdão, é redenção, é remissão de pecado, é pagamento de dívida, é ato de compra. É isso que Ele fez. A Bíblia vai dizer que nós fomos libertados do pecado, para quê? E se tornaram escravos de Deus, servos, propriedade. Nós não estamos soltos, nós na verdade somos escravos dele. Essa consciência, eu vou te mostrar, lembrando que Ele não nos comprou para nos tratar como escravos, por isso nós somos da família, filhos que servem. Mas a consciência é essa. Vamos avançar. Olha só o que vai dizer. 1 de Pedro 2,9. Vocês são o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e um povo comprado. Vocês não foram achados, vocês foram comprados. Nós fomos comprados, e a Bíblia diz, 1 Coríntios 6,20, fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Por quê? Porque o teu corpo também foi comprado. Tudo que você tem foi comprado. Se Ele te comprou, e esse preço aí, né, em outras versões vai dizer, fostes comprados por alto preço.
porque a tradução muitas vezes não ajuda muito. Esse alto não é da ideia de um preço alto, que se alguém se esforçar, pode conseguir. Essa ideia desse preço aí é uma ideia de um preço que ninguém poderia pagar, um preço tão alto que se torna inalcançável. É o que diz o Salmo 49. Homem algum pode redimir seu irmão, ou pagar o preço da sua vida. Homem algum. Então, queridos, o ato de conversão é um ato de compra. E eu vou voltar no assunto do dízimo, você vai entender. Apocalipse 5:9 vai dizer: e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. A salvação é um ato de compra. E aí agora que apareceu o versículo que eu estava procurando, é o complemento de Salmo 49:7, pulou Salmo 49:8. Pois o resgate de uma vida não há pagamento que o livre. Aí sim, era para vir agora Apocalipse 5:9. O preço que ninguém pode pagar, Ele pagou. Por isso Cristo tinha que encarnar, para poder pagar a nossa dívida, nos comprar para Deus. Foi isso que Ele fez comigo e contigo. Uma vez que nós estávamos perdidos, todos os nossos bens perdidos, a gente não tinha nada. Aí sim vai se cumprir aquele verso: miserável, pobre, cego e nu. Era isso que nós éramos. Estávamos debaixo da escravidão, do pecado, do inferno e do diabo, mas Ele nos comprou, aleluia. Ele nos redimiu. Ele fez algo que ninguém poderia fazer. E junto com essa compra, vem eu, e tudo que é meu, pertence a quem? A Ele. Aqui tem um princípio bíblico poderoso, que é o princípio da mordomia cristã, ou o princípio da gerência. Na verdade, aquilo que eu tenho na minha mão e que eu administro não é meu, eu sou apenas mordomo, gerente, eu gerencio, eu cuido, mas tem um outro dono que não sou eu, porque eu mesmo não podia ter nada, nem a mim mesmo, eu fui comprado. Eu fui comprado. E aí eu te pergunto, como que uma pessoa que foi comprada deve se comportar com relação aos bens? É isso que nós vamos entender agora no livro de Gênesis. Gênesis, a partir do capítulo 47, na verdade, se eu não me engano, a partir do capítulo 30 e pouco, vai começar a contar a história de José. Você conhece a história de José? Quem não conhece, dá uma lida lá. Eu não me lembro exatamente o capítulo que começa, mas é lá pelo 30 e pouco. Se não é o 38, por ali. Começa a história de José. Você sabe, José teve um sonho, e por causa disso, seus irmãos rejeitaram ele por causa da inveja. José foi vendido, foi parar no Egito como escravo. Chegando lá, foi trabalhar na casa de Potifar. Da casa de Potifar, ele foi parar na cadeia. Até que lá na cadeia, Faraó, enquanto José estava na cadeia, Faraó teve um sonho. Ninguém podia interpretar o sonho de Faraó. José tinha esse dom de interpretação de sonho que vinha de Deus. Mandaram chamar José na cadeia. Faraó, me conta aí o teu sonho que eu vou te dar a interpretação. O sonho de Faraó, ele sonhou que tinha 7 vacas muito magrinhas, e apareciam 7 vacas
Não, tinham 7 vacas gordas. E apareciam 7 vacas magras, e essas vacas magras comiam as 7 vacas gordas. Da mesma maneira, 7 espigas de milho queimada, 7 espigas de milho boas, bonitas, e 7 espigas de milho queimada. As 7 espigas de milho queimada engoliam as 7 espigas de milho boas. E quando o faraó contou esse sonho para José, José deu a interpretação. José falou o seguinte: faraó, esse sonho é na verdade um aviso. Virão daqui para frente 7 anos de muita prosperidade. O Egito vai produzir muito, mas logo depois, que esses 7 anos de muita prosperidade simbolizam as 7 vacas gordas e as 7 espigas bonitas. São os 7 anos de muita prosperidade. Mas logo após esses 7 anos, vai acontecer uma grande fome no Egito. Um grande mal vai se estabelecer, que simboliza as 7 vacas magras e as 7 espigas queimadas. E se você não administrar bem, se você não tomar cuidado, os 7 anos ruins vão engolir, vão acabar com tudo que for feito nos 7 anos de prosperidade. Essa é a interpretação. Você precisa, faraó, de um administrador que você coloque sobre tudo isso, para que ele possa administrar esses 7 anos, para que nos 7 anos difíceis vocês tenham o que comer. Faraó não pensou 2 vezes. Quem melhor do que você, que dá com sabedoria a interpretação desse sonho, para administrar o Egito? Então Faraó coloca José como governador de todo o Egito, entrega a ele o seu anel, e agora José tem todo o Egito sob sua administração. E aí José começa a administrar, e os 7 anos de fome, durante os 7 anos de prosperidade, ele estoca muito grão, estoca muita comida. Isso aqui é uma dica para nós, irmão. Quando o negócio está bom, não gasta tudo não, guarda um pouquinho. É bom a gente se preparar. E José estoca, vai estocando comida, vai estocando grão, vai estocando comida, até que começam os 7 anos ruins, de escassez. E a gente chega no ponto de Gênesis 47:13. Eu quero que você leia e acompanhe comigo essa história. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era... Participa comigo. A fome era tanto no Egito como Canaã, desfaleciam por causa da... Então a fome atingiu o Egito e Canaã. Todo mundo estava, ninguém tinha comida. Ninguém tinha comida. O que José começou a fazer? José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio de Faraó. Então, para você entender, todo mundo começou a ter que comprar comida de Faraó, de José. E com isso, vendendo comida, ninguém tinha mais dinheiro no Egito e em Canaã, só Faraó. A Bíblia vai dizer que José recolheu toda a prata que circulava. Não tinha mais dinheiro em circulação, ninguém tinha mais dinheiro na mão para comprar nada. Toda a prata que circulava no Egito e em Canaã estava agora em poder de Faraó. Então acabou o dinheiro, e a Bíblia vai continuar. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: a gente não tem mais dinheiro, José. A gente não tem mais como comprar comida. O dinheiro acabou. Dá comida para a gente. Não nos deixe morrer só porque a nossa prata acabou. José falou: José, a gente vai morrer de fome. A gente não tem mais dinheiro para comprar. Olha a administração. Olha o que José fala no verso 16. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. Então, José falou o seguinte: acabou o dinheiro? Mas vocês têm gado. Traz o gado de vocês, eu vou agora aceitar. Vamos trocar a moeda. Acabou a prata, agora a moeda agora de compra vai ser gado. Traz gado que eu dou
trigo. E olha o que a Bíblia vai dizer. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhe trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. Então, José recolheu todo o rebanho deles em troca de comida. Vamos avançar. Olha o que aconteceu no verso 18. Lembram, meus irmãos? Eram 7 anos. Esse daí foi só o primeiro. O ano passou. E no ano seguinte, o que aconteceu? Voltaram a José, dizendo: José, não temos mais como esconder de ti, meu Senhor. A nossa situação está preta. Não temos mais como esconder. A nossa prata acabou. O nosso rebanho já é teu. Nada mais nos resta para te oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas. Vocês estão vendo como era normal se vender em troca de algo? Era normal. Por isso que a redenção para o judeu fica muito clara quando se fala de redenção. Então eles, olha, a gente veio aqui se entregar. Porque o que eles pensaram? Se a gente comprar comida e não pagar, ele vai tomar a nossa terra e vai tomar a gente. Então é melhor a gente já facilitar para ele. Ó, José, pega a nossa terra, que é a única coisa que nos resta. Pega a gente como escravo, mas por favor me dá comida. Qual era o pensamento deles? É melhor ser escravo e ficar vivo do que ser livre e morrer de fome. Esse era o pensamento. E aí eles continuaram: não deixe que morramos e que nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos juntamente com as terras em troca de trigo, e nós com as nossas terras seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Essa foi a proposta. E aí José fez o que no verso 20? Assim José comprou todas as terras do Egito para Faraó. Irmão, todas as terras do Egito José comprou. Faraó era o dono de toda a prata, de todo o rebanho, e agora de toda a terra. Era tudo de Faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra toda tornou-se propriedade de Faraó. E o povo? Verso 21, quanto ao povo, José o reduziu à servidão de uma extremidade a outra extremidade do Egito. Então, o cenário era o seguinte: a prata era de Faraó, o rebanho era de Faraó, a terra era de Faraó, e todo o povo era escravo de Faraó. Essa era a situação. No verso 23, José vai afirmar isso. Ouçam: hoje comprei vocês e suas terras para Faraó. Aqui estão as sementes que cultivem a terra. É isso que está falando. José, então, comprei vocês, a terra de Faraó, vocês são escravos, agora está aqui a semente. Vai lá plantar, vai cultivar a terra, planta para vocês poderem colher, para vocês poderem não morrer de fome. E aí no verso 24, olha só que interessante o princípio. Mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas a Faraó. Os outros 4/5, ou seja, os outros 75%, né, ficarão para vocês, como sementes para os campos, e como alimento para vocês, seus filhos, e os que vivem nas suas casas. O que é que eles disseram depois disso? Meu Senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favorecestes, seremos escravos de Faraó. Então, para você entender, a terra era de quem? Faraó. A semente era de quem? A mão de obra que ia plantar era de quem? De quem era para ser a colheita então? De Faraó.
A terra de Faraó, a semente que vai plantar de Faraó. Quem vai plantar é escravo de Faraó. O que vai ser colhido é de quem? De Faraó. Só que aqui José, ele favorece aquele povo. E José, você vai precisar entender que em muitos momentos ele tipifica Cristo na Bíblia. Olha só, vocês vão dar só 20%, a quinta parte. O restante vai ficar para quem? Para vocês. É tudo de Faraó, mas vocês vão dar só 20% para ele. Aí um povo que estava perdido, sem comida, sem ter terra para plantar, sem ter semente, sem ter nada, quando pensa que vai trabalhar como escravo só para comer e recebe essa notícia, qual é a reação deles? Não estou acreditando, vai ficar para a gente mesmo? Olha na versão da Bíblia Viva, o que é que eles falaram? Você devolveu a nossa vida, responderam os egípcios. Seremos escravos de Faraó, só queremos contar com a bondade dele para conosco. Agora, por quê, querido? Que a semente é de Faraó, tudo é de Faraó, mas ele vai ficar com 20%. Então, se era para ajudar eles, Luiz Fernando, por que ele não deixou com 100% então? Por que ele pediu 20%? Sabe por quê? Você vai entender. Todo favor que você faz por muito tempo, sem mostrar que é a favor, vira uma obrigação. Eduardo respondeu. Se José não faz isso, daqui a um ano, quando José fosse pedir alguma coisa, eles iam falar, não, a gente está aqui plantando, é nosso, não pode pegar nada. O ser humano é assim. Então José estabelece esse princípio de 20%, esses 20% vocês vão trazer, sabe por quê? Só para vocês lembrarem quem é quem nessa história. Só para vocês entenderem quem é quem nessa história. Vocês vão desfrutar dos 80%. Mas esses 20% é para vocês nunca se esquecerem que Faraó resgatou vocês, ajudou vocês. Queridos, durante muitos anos, eu ouvi que o dízimo era para manutenção da casa de Deus. O meu conceito mudou totalmente. Mediante a palavra e tudo que eu te apresentei, eu afirmo sem medo de errar, dízimo é uma questão de redenção. Dízimo é para a gente não esquecer quem é quem nessa história. E uma pessoa que tem consciência que foi comprado e que tinha perdido tudo, quando recebe a notícia de que vai ter que dar 20%, fica feliz da vida, porque na verdade tinha perdido tudo. Aí você vai entender o versículo que diz que Deus ama ao que dá com alegria, porque só pode dar 10% com alegria quem entende que tinha perdido tudo, quem entende que foi comprado. Então não é uma questão de se eu me converter, então agora eu vou ter que dar 10% do que é meu. É uma questão de Deus permitir que você fique com 90% do que é dele. A ótica é outra. Não é você que está dando 10% para Deus, é Ele que está deixando você ficar com 90%. Porque Ele é bom, foi o que o povo falou. Só queremos contar com a sua bondade para conosco. Ele nos resgatou. Dízimo é um princípio poderoso que está totalmente associado à redenção. Quando eu vou entregar o meu... É por isso, querido, que a nossa intenção aqui não é tornar dizimista quem não é. Porque essa palavra é uma palavra que vai atingir quem dá o dízimo também, mas de maneira errada, com a motivação errada. Quando eu vou entregar o meu dízimo perante Deus, a minha motivação, Senhor, eu te entrego, porque isso aqui
é um simbolismo de que eu sou teu, de que eu te pertenço, de que eu fui comprado. Eu te entrego com alegria, Pai, porque na verdade eu estava totalmente perdido, eu não tinha nada, eu não podia nada, tu me comprou. Então, a questão da manutenção da casa de Deus é uma consequência do nosso oferecimento em gratidão pela redenção. É muito mais profundo do que dar dinheiro para pastor. Só pode entrar no reino de Deus pelo ato de compra, queridos. A gente não tem nada. Caixão não tem gaveta. E você está aí questionando, e eu estou aqui questionando, se é 10% em cima do bruto, em cima do líquido, se é 10% de tudo, ou se é só... Ele comprou você, Ele comprou a tua vida. É uma questão de redenção, meu irmão. Não quero aqui te dizer, não vim aqui tu vai para o inferno, meu irmão. É muito mais profundo do que isso. Agora sim, nós vamos para Malaquias 3:9. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão Agora você entendeu porque a palavra roubando está aqui? Porque quando eu não entrego, eu estou me apropriando indevidamente daquilo que não é meu. É roubo mesmo. Porque na verdade, se Ele me comprou com tudo que é meu. Então na verdade eu não tenho nada. Por isso que é roubo mesmo. Que maldição é essa, Luiz Fernando? Eu vou para o inferno? Não é essa maldição que está aqui, não. A maldição de não reconhecer a Jesus como Senhor da tua vida. Que maldição pior do que essa? A maldição de não ter a proteção de Deus em todas as áreas da minha vida. Sabe por quê? Deus protege o que é? Aquele que é de Deus. O maligno não? Se você roubou de Deus, não é mais de... Como que Ele vai proteger? Se eu não mostro para Ele o meu selo de propriedade, eu estou dizendo que na verdade eu não sou dele. E Satanás, no mundo espiritual, ele fica esperando. Então essa maldição aqui não tem nada a ver com o inferno, não. A salvação é pela fé. Mas é interessante que Romanos capítulo 10, verso 9, vai dizer o seguinte: se com tua boca confessares a Jesus como Salvador, amém? Está aqui, é porque eu passei batido, vou tentar achar. Aí, se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor. A gente tem muito costume de confessar Jesus como Salvador, mas confessar Jesus como Senhor é dizer que Ele é tudo, porque o Senhor é dono de tudo, meu irmão. E crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. O senhorio de Deus sobre a minha vida atinge todas as áreas. Então, quer um conselho? Quer um conselho? Que eu vou falar aqui, sem medo da consequência. Se você está dando dízimo por medo de inferno, para. Se você está entregando o dízimo com medo de ficar doente, de ir para o hospital, de gastar dinheiro com remédio, para, irmão, para. A motivação tem que ser correta. Eu e você precisamos corrigir isso. O dízimo é uma questão de propriedade.
é um selo de propriedade. Sabe por quê? O ímpio não dizima, irmão. Isso é para nós. Isso é para nós. Jogador de futebol usa chuteira, jogador de tênis usa raquete, lutador usa luva e crente dizima. É inerente àquilo que nós somos. Faz parte da nossa cultura. Não deixe que ninguém roube isso de você. Não perca a sua cultura, meu irmão. Mas faça com a motivação correta. Ele te comprou. Amém? Fique de pé, querido. Em nome de Jesus. Eu quero orar, sabe, meu irmão? Na verdade, eu não vou orar. Mas eu vou pedir que você possa, no teu íntimo, escute, no teu íntimo, converse com o Espírito Santo. Peça para Ele esclarecer a você esse assunto. Quem quiser, pode me pedir no privado. Esses slides que eu mando para você consultar e estudar todos os textos que eu usei aqui hoje. Quinta-feira que vem, eu vou falar sobre o dízimo na nova aliança. Eu vou falar sobre o dízimo na nova aliança. Para completar, para fechar de vez isso. Mas, querido, seja abençoado na prática da palavra de Deus. Nós vamos adorar a Deus agora. E durante esse hino, eu gostaria muito que você refletisse sobre o que é redenção para você. Eu quero te dizer, redenção é um ato de compra. Redenção é um ato de compra. Reflita, converse com o Espírito Santo. No final, o pastor Eduardo vai fechar com uma oração. Vai orar pela tua vida, para que o Espírito de Deus possa fazer você crescer no entendimento dessa verdade. Nós precisamos avançar junto, amém, queridos? E essa ótica, essa palavra, é para que você não permita que ninguém nunca mais te engane. Quando alguém chegar, o dízimo é do Velho Testamento. Fala, querido, é muito mais profundo do que isso. É muito mais profundo do que isso, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.